amigos da Igreja Batista Moriá. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presencialmente, os que nos acompanham em casa. Deus possa abençoar todos e que possamos agradar o nosso Deus com o nosso culto. Nós estamos, ansiosos, animados e felizes porque estamos retornando ao tempo físico. A nossa igreja sempre esteve viva nas casas onde cada um dos membros está, mas a nossa alegria é muito especial, assim como o salmista queria estar na casa do Senhor e ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos ficar em pé e vamos cantar, porque a glória do Senhor está aqui neste lugar. E Ele é digno, Ele merece receber o nosso louvor, a nossa adoração. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua graça, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua graça, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua graça inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua graça inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua graça, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua graça inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua graça inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Que bênção, que coisa maravilhosa nós estamos na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada acontece por acaso. Nós estamos saindo, esperando que estejamos saindo de uma pandemia. Nada acontece por acaso. Quanta coisa nós temos aprendido. Mas sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos orar confiando no Senhor, porque tudo que Ele faz é bom. Assim como Jó disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei ao Senhor. O Senhor Deus deu e Ele tomou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Todas as coisas, o que Ele faz é bom, não importa o que para nós possa parecer, mas o que Ele faz é bom. Então vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Senhor Deus e querido Pai, nós primeiro queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui. Nós estamos muito alegres, Pai, porque estamos reunidos na Tua casa de oração.
tanto que esperamos por esse dia, Senhor. Nem podemos contar a nossa emoção. Mas nós te agradecemos porque sabemos que todo nesse período que tivemos longe do teu templo, o Senhor cuidou de cada um de nós. Rogamos a Deus que hoje a tua palavra alcance o nosso coração novamente. Alcance o coração daqueles que estão em casa acompanhando. Alcance, Deus, aqueles que estão perdidos por aí. Deus querido, nós te pedimos que a tua palavra, Senhor, venha trazer os perdidos. Aqueles que estão afastados de ti. Senhor, busca cada um deles. Fortaleça a nossa fé. E o Senhor nos ampare, ó Deus, nos nossos momentos difíceis, para que nós não nos desviemos dos teus caminhos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido presente, o Senhor tem sido bondoso, nada tem nos faltado, a tua mão esteve sempre sobre nós. Rogamos, ó Deus, que o Senhor continue conosco. Abençoe tudo que aqui for feito, ó Pai, e tudo que seja para a honra e glória do teu nome. E tudo, Senhor, é para ti, a nossa vida, o nosso louvor, tudo, Pai. Nós te agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Nós confiamos no Senhor. O que Ele faz é bom, como nós lemos a sua palavra. E o que Ele fizer, nós vamos aceitar. Amém? Pode parecer uma doença, algo ruim, mas se Ele nos dá, nós aceitamos. E nós entendemos que a vontade dEle é sempre boa. Fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio auxílio, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. O que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não
continua sendo Deus. Que coisa maravilhosa termos essa certeza que estamos nas mãos do nosso Senhor. E é Ele, e é dele que nós queremos aprender sobre Deus, sobre Jesus, sobre o nosso Pai. Então eu convido o pastor Elias nesse momento, quem nos trará a mensagem, quem tem nos trazido, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a minha vida e a sua vida. Então, coloque o seu coração diante do Senhor neste momento e à disposição de entender da sua palavra. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que o Senhor abençoe a todos, que tenhamos todos um tempo bom para estarmos na presença do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus que está nos expressa no capítulo 15 de Lucas, do versículos 20 até o versículo 23. Lucas capítulo 15, do versículo 20 até o versículo 23. Leiamos. E logo em seguida, levantou-se e saiu em direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então, o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção. Ponde-lhe o anel de autoridade e sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. O nosso tema é a prática do amor ao extremo. A prática do amor ao extremo. E a ideia central é que o amor ao extremo é possível de ser praticado. Jesus contou esta parábola, que nós conhecemos como parábola do filho pródigo, não tanto para falar do filho. O filho mais novo, que vai embora, nem para falar tanto do filho mais velho, que ficou em casa. Jesus contou esta parábola para falar de um pai que ama extravagantemente. É um amor extravagante, é um amor ao extremo. Esta parábola foi contada porque Jesus se reuniu com pessoas ruins, pessoas consideradas más, como os publicanos, que cobravam impostos do seu próprio povo e eram detestados. E havia as pessoas fora da comunidade religiosa, os que eram afastados da sinagoga. Jesus se reuniu com essas pessoas, comeu com essas pessoas, cumprimentou essas pessoas e abraçou essas pessoas. Mas ele foi criticado. Os fariseus, os líderes religiosos, criticaram Jesus porque Jesus amava pessoas de fora da igreja. E amava pessoas que tinham um comportamento que era reprovado. Não era crime cobrar impostos, mas os judeus não gostavam. Pois bem, esse amor que é expresso pelo Pai é o foco desta parábola. Há pessoas que usam essa parábola, talvez eu mesmo tenha usado, para falar de arrependimento. Faz parte. Ou para falar de vida familiar. Também faz parte. Mas
O foco é o amor de um pai. Esse amor dispensado ao filho pelo pai pode ser denominado de amor de utopia. Utopia foi uma palavra criada por um escritor da Idade Média chamado Tomás Moros. Ele imaginou um país que não existe, um lugar impossível. Nesse país impossível, ele chamado de utopia, tudo era bom, tudo era perfeito, os políticos eram justos, as pessoas tinham comida, as pessoas tinham bebida, quer dizer, o impossível. Então, eu estou dizendo que esse é um amor de utopia, que existe no nosso coração e na nossa mente, mas que não se verifica na prática. O amor ao extremo não se verifica na prática, a não ser raramente, muito raramente. O escritor de um livro que eu estava consultando falou que um cristão pesquisador andou pelo Oriente Médio e contava essa parábola. Chegava nas aldeias, nas comunidades, ele reunia pessoas e contava essa parábola. E todos diziam, esse pai não existe. Esse pai não existe. Um pai com esse comportamento não existe. Isso é falso. E em nenhum lugar esse pesquisador encontrou alguém que dissesse, sim, esse pai é possível. Todos diziam, esse pai é impossível. Um pai que ame dessa forma, que haja dessa forma, ele não existe. Então, eu posso chamar esse amor desse pai de amor de utopia, um amor imaginário. É um amor inesperado, porque não se esperava que um pai se comportasse daquela forma, que ele pudesse expressar aquele amor naquela situação. Também nós podemos dizer que era um amor extravagante. Esse pai é extravagante no seu amor. Jesus quer mostrar isso, que é possível, raramente, mas é possível ser extremado, ser extravagante no amor. Então, esse é o nosso assunto. Eu fiz um desenho, aliás, foi o André que fez. Ele não está muito nítido, mas vocês vão entender, tá? É uma escala, tá bom? Acho que, dependendo do foco, dá para ver. É uma escala. Tem uma linha vertical, tem embaixo o 0, um coração não pleno e uma escala de vários itens e em cima um coração pleno. Esse coração pleno representa a ausência de amor. Esse coração vazio, com espaço, representa a ausência de amor, o coração vazio. E o coração plenamente cheio representa o pleno amor. Esse pleno amor de número 100, aqui está 0, aqui está 100, pode dizer 0, 10, 20, 30, 40, 50, assim subindo. O amor na tabela, na escala de 100, é o amor divino. Agora, em certas situações, um ser humano que não é Deus, que não é amor, pode se aproximar do amor divino, que é o amor extravagante, é o amor ao extremo, é a utopia. Pois bem, o que nós aprendemos dessa passagem é que nós podemos estar no amor embaixo. Vamos imaginar, por exemplo, um casal. Se apaixonam, estão aqui nos 70. Grande paixão um pelo outro. Então, a escala, eles têm 70 unidades no seu amor. O tempo passa e um dia o marido chega para a esposa e diz assim, não te amo mais. Então, caiu de 70, foi para 0. Isso não acontece? Já ouviu contar essa história? Já ouviu? Que casais apaixonados, se casam apaixonados, e um dia a mulher ou o marido diz, não te amo mais. Então, caiu de 50 para 0. Jesus está falando da possibilidade. Quer dizer, a utopia era uma possibilidade imaginária. Jesus está falando que há uma possibilidade de que mesmo um ser humano se aproxime do amor extremo. Esse pai é esse exemplo. Jesus contou essa história, não para falar exatamente do filho perdido, mas para falar de um pai louco de amor. Era uma loucura, esse amor que ele expressa é uma loucura.
Mas o que eu quero dizer é que nós podemos ter uma escala de amor, uma escala de 10, 20, 30, 40, 50%, e subir até quase o amor divino. Porque o amor divino é o coração totalmente pleno. O nosso coração vai ter sempre um espacinho que não foi preenchido de amor. O coração de Deus está todo preenchido de amor. Então é isso que eu quero falar. Eu quero falar desse amor de um pai que ama ao extremo, com um amor extravagante, com um amor de utopia, mas que é possível. Quem está aqui no 20 pode chegar ao 30. Quem está no 40 pode chegar ao 60. Como também quem está no 60 pode chegar ao 0. Então há uma subida e uma descida. Se nós parássemos aqui, vamos parar tudo. Vamos avaliar o nosso coração. Meu amor pela minha esposa, meu amor pelo meu filho, meu amor pela minha igreja. Aí nós íamos encontrar uma escala aqui. Aquele irmão que não vem à igreja tem 0 de amor pela igreja. Mas aquele que está sempre aqui tem 70, tem 80 de amor pela igreja. Não o amor extravagante, mas um amor bem mais intenso. Compreendido? Pois bem, esse aparelho eu chamei de agapômetro, porque na língua grega, amor é agape, e metro é medida. Por exemplo, cronômetro, medida de tempo. Termômetro, medida de calor. Agapômetro, medida de amor. É claro, essa palavra não existe. É uma construção para esclarecer uma ideia. No final, vou mostrar outra vez. Pois bem, eu quero apresentar para os meus queridos três condutas necessárias para a prática do amor ao extremo, ou para a aproximação. Primeiro, a prática do amor ao extremo permite acolher alguém que não tem condições de ser acolhido. O texto diz assim: vinha ele caminhando, o filho vinha caminhando. Ele ainda distante. Quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, muito o abraçou e o beijou. Essa é a expressão de um amor de acolhimento. O filho volta de uma vida de perversão e o pai o acolhe. O pai o acolhe. 3 comentários sobre essa questão. O amor ao extremo não considera a aparência física. Esse moço, ele viveu longe de casa, ele estava passando fome há vários dias, ele não tomava banho porque disse que havia uma grande fome, quando a fome, no tempo antigo, fala fome é falta d'água, certo? A lavoura não produzia, nada produzia. Então, também não tinha água para banho. Então, era um homem que vinha longe, sujo, né, maltrapilho, mendigo. Agora, o pai poderia dizer para o filho: olha, faz o seguinte, você está muito sujo, toma um banho, aí depois a gente conversa. Não, ele o abraçou. Ele o abraçou e ele o beijou. Então, o amor extremo não considera a aparência do outro, a aparência física. Né? Fala-se muito de questão de preconceito de gordo, preconceito de magro, de velho, de não sei o quê, de chinês, de japonês, preconceito de coreano, preconceito de mineiro. Quer dizer, no amor extremo isso não existe. Não basta a cor da pele, nem os olhos, nem nada, nem se está limpo ou se está sujo. Então, esse pai, ele vai lá e ele acolhe. Porque o abraço é o acolhimento. Se você me abraça, eu me sinto acolhido. É por isso que nós aqui, que somos amorosos, temos uma dificuldade muito grande de não abraçar. Porque nós nos acolhemos. É um hábito nosso, acostumamos a ser assim. Uma vez veio um irmão aqui e falou: eu sou de uma outra igreja, falou da igreja onde ele era. Ele falou: mas falaram sobre o comportamento dessa igreja. Eu vim para conferir. E é verdade, é um lugar de amor. É um lugar de acolhimento. Ele se sentiu acolhido. Ele tomou o lanche, não pagou nem um centavo, ele ficou impressionado. Pois bem,
o abraço, o acolhimento, é uma expressão de amor. Agora, se a pessoa está numa condição de não ser acolhida, aí, nesse caso, o amor tem que ser extremo. Tem que ser extremo. Em segundo lugar, o amor ao extremo não considera ritos cerimoniais. Esse moço, ele não podia ser abraçado. Nem pelo pai, nem por nenhum judeu. Não podia. Sabe por quê? Porque ele cuidava de porcos. Os judeus não podiam tocar em alguém que tocou num porco. E ele que era cuidador de porcos e tinha um cheiro de porco. Já falei aqui que os pastores de ovelhas enfrentavam um certo preconceito por causa do cheiro, porque eles viviam com as ovelhas, tinham um cheiro. A ovelha tem um cheiro de óleo, uma coisa assim. E as pessoas não gostavam muito daquele cheiro. Mas não era igual, mas não era imundo por trocar numa ovelha. Agora, tocou em porco é imundo. Ele precisaria ser submetido a uma cerimônia de purificação para poder ser abraçado. Por isso que alguém diz assim que esse amor é de uma pessoa desmiolada. Ele está violando o que não pode violar. Tocar numa pessoa que cuida de porcos. Então, ele não levou em conta isso. Por isso que o Kenneth Bailey diz, ele estava louco, louco de amor. E o amor extremo também não se detém diante de práticas culturais desumanas. Vou dizer para os irmãos como é que é isso. Ele morava numa comunidade. O pai, a família morava numa comunidade. O filho foi embora. Ele se afastou de casa, ele foi embora. O pai era um homem digno, um homem rico. E havia certos protocolos de comportamento. Por exemplo, um homem digno, respeitado, não corria em público, não corria. Ele seguia a cultura. As pessoas falam muito no Brasil, defender a cultura, defender a cultura, defender a cultura. Muita coisa na cultura é praga, é coisa horrorosa. A nossa cultura da cachaça, por exemplo, a cachaça é da nossa cultura. Isso não é benéfico. Isso não é benéfico. Dizer a cachaça é da nossa cultura, a cachaça é brasileira, é proibido colocar um rótulo de outro país, que é a nossa cultura. Então, eles tinham essa cultura também. De acordo com a cultura deles, um homem respeitável, com aquelas roupas grandes, esvoaçantes, não corria. Mas ele correu porque estava com saudade, seu amor era extremo. Ele não aguentou. Ele não aguentou. Então, esse amor ao extremo, ele não liga, não se detém diante da aparência física, não se detém diante de pureza e rituais, e não se detém diante da prática cultural. De acordo com aquela comunidade, ele não poderia correr na rua, também não poderia abraçar nem beijar uma pessoa que estava cuidando de porcos. Então, por isso que eu chamo de amor extremo. E como disse ainda há pouco, o Dr. Bailey fala que esse pai, o pai louco de amor, esse pai, podia ouvir alguém dizer, ele pirou. Ele sai correndo. Isso é loucura, ele não pode fazer isso. A nossa cultura não permite que um homem corra, um homem digno, corra pela rua. Ele correu. E tem mais, agora ele já abraçou essa pessoa. Então, o pai louco de amor pode ouvir alguém dizer, ele está pirado. A acolhida é uma ação de amor extremo, é uma utopia. E essa utopia, ela só existe em condições especiais. Eu não posso chegar aqui e dizer para os irmãos, amem de forma extrema. Ame o seu marido, não importa o que ele faça. Não pode dizer isso. Isso é algo especial, é uma utopia que pode ser realizado. Pois bem, os passos para o acolhimento, porque esse filho vem e tem que ser acolhido. Ele precisa ser acolhido.
Jesus contou uma história em que o filho é acolhido. O pai podia não acolher, mas Jesus, na história que Jesus contou, esse filho é acolhido. E para acolher esse filho, o pai tomou alguns passos, deu alguns passos, que demonstram que era o amor ao extremo. Veja só. Ele ficava de vigia no telhado, porque ele foi a primeira pessoa da comunidade que viu o rapaz chegando. As pessoas viajavam durante o dia, e ali por volta de 4 horas, 5 horas, no final da tarde, iam chegando. Então, ele imaginava que esse filho ia voltar. Ele imaginava que esse filho ia sair de manhã de onde estava, ia caminhar. E ali pela tardinha, ele estaria chegando. Então, à tarde, esse pai subia no telhado, os telhados tinham uma cobertura forte, não tinha cimento, mas tinha uma cobertura forte. O pai ficava ali olhando, lá a estrada longe a estrada. E ficava olhando, aí o filho não vinha, ele descia triste. No dia seguinte, normalmente, 4 horas da tarde, ele já subia, ele ficava lá olhando, o filho não vinha. Mas nesse dia, ele estava lá olhando, e ele viu ao longe. Ele viu o filho ao longe, vindo para ele, e então ele correu. Ele ficava de guarda, ele ficava de vigia. Ele estava pronto para amar. Foi um momento maravilhoso na vida da nossa igreja, quando nós estudamos aprendendo a amar. Foi um momento de crescimento para nós, muito interessante. Então, o amor exige uma preparação. Então, ele está preparado para amar. A hora que chegar, eu vou expressar o meu amor. E disposição. Ele abraçou e o beijou. Ele não poderia acolher o filho sem o abraço e sem o beijo. Então, o amor ao extremo permite acolher quem não tem condições de acolhimento. Porque acolher aquele que tem condições não é nada demais. Porque Jesus falou, se vocês amarem quem ama vocês, não é nada demais. Porque todo mundo faz isso. Abraçar uma pessoa limpinha, cheirosinha, é uma coisa. Agora, abraçar um bêbado de rua, todo fedorento, é outra coisa. E esse rapaz voltou assim. A segunda questão a ser discutida é que a prática do amor extremo permite proteger alguém que não tem direito à proteção. Por que o pai precisava vê-lo antes de qualquer outra pessoa? O pai ficava vigiando pelo seguinte: esse moço, pelo que ele fez, ele estava condenado na comunidade. E ele seria linchado se ele aparecesse ali. Isso era ponto pacífico, era da cultura, como eu falei ainda há pouco, né? Era da cultura. Aquele rapaz, ele estava determinado, se ele aparecesse, ele ia ser linchado. Então, o que o pai fez? O pai não deixou o filho chegar, ele foi longe encontrar o filho e veio abraçado e beijando. Se alguém queria fazer alguma coisa, não ia fazer com o pai abraçado. Ele protegeu. Eu falei que é acolher, proteger. Ele entra com o filho na vila, onde as pessoas estavam furiosas, porque era prática fazer isso, mas ele entra com o seu filho. Vem pela estrada. Quando as pessoas viram esse moço, ele estava abraçado com o pai, sendo beijado pelo pai. Isso protege. A criança, quando tem medo, ela corre para abraçar o pai, abraçar a mãe, ou as pernas. Então, essa é a forma de proteção. Ele abraça e beija, e isso é proteção. Porque se esse filho chegasse sozinho, ele seria reconhecido e seria espancado até a morte. Mas para proteger esse filho, o pai tem que demonstrar esse amor extremo. Ele protege,
por causa do amor extremo. 3 comentários. O amor ao extremo é praticado mesmo quando o filho aparentemente deseja a morte do pai. Deixa eu explicar isso aqui. De acordo com a prática, um filho não podia pedir a herança enquanto o pai estivesse vivo. A lei dizia, a lei deles lá, né, que se os filhos eram herdeiros, mas somente depois que o pai morresse. Perguntaram a um morador do Oriente Médio o que aconteceria se um filho chegasse ao pai e pedisse a parte da herança. Eles dizem, isso não acontece, isso não pode, os filhos não fazem isso. Não, mas se um filho chegasse para o pai e pedisse a parte da sua herança, o que aconteceria? E ele disse, o pai pegaria esse filho, levaria para o juiz e pedia que ele fosse executado. Por quê? Quem pede a herança do pai vivo deseja a morte do pai, porque ele não tem acesso à herança, a não ser que o pai morra. Por isso que a chegada desse rapaz era de risco. Ele veio porque ele falou assim, eu estou morrendo de fome. Se tiver que morrer de espancamento, eu morro, mas eu vou lá. Mas ele sabia do risco que ele corria. Mas esse amor, o filho, tinha cometido um delito gravíssimo, porque pediu a herança do pai. E ele cometeu um outro delito, que ele gastou o dinheiro. Quer dizer, a lei permitia que o pai, se fosse repartir, repartia. Mas ele não tomava posse. Cada um, o filho, eram 2 filhos. Essa parte é de um filho, essa parte é do outro, mas eles não podem dispor disso. Por quê? A riqueza da família tem que ser preservada para até que o pai ficasse velho e fosse cuidado com aquelas riquezas. Eles só poderiam abrir mão, eles só poderiam lançar mão da riqueza depois de cuidar do pai idoso até que o pai morresse. Agora nós podemos lançar mão, porque a riqueza da família tinha que ser reservada para proteger o pai na velhice. Então ele não podia fazer isso, certo? E apesar disso, o pai o apoia. O amor extremo é praticado pelo pai mesmo na possibilidade de um ato de maldade. O filho não estava ligando por quando seu pai ficasse velho que ele morresse. E o terceiro comentário é que o amor extremo permite enfrentar a fúria de uma comunidade enlouquecida. Ao regressar, o filho seria tratado como assassino e ladrão. Assassino porque ele desejou a morte do pai ao pedir a herança. E ladrão porque ele vendeu a propriedade que não podia vender, pegou o dinheiro, levou embora e o gastou. Quando isso acontecia, a comunidade toda ficava revoltada. Por quê? Porque na concepção deles, naquela cultura, a riqueza de uma família era a riqueza de toda a comunidade. Esse rapaz, ele empobreceu o pai e empobreceu a comunidade. Então, era crime para ser castigado. Então, esse amor extremo permite enfrentar a fúria de uma comunidade enfurecida. Ao regressar, o filho seria tratado como assassino e ladrão, e o pai deveria entregá-lo para ser punido. O pai não fez isso. O amor é extremo e ele acolhe o filho e protege o filho. E o terceiro razoado é que a prática do amor extremo permite honrar alguém que não tem condições para ser honrado. Não tem condições para ser honrado. Ele não tinha condição para ser valorizado. O pai traz o filho sujo, mendigo, contaminado, e quando as pessoas chegam até ele, ele diz para os empregados, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Então, por isso que se diria que ele estava louco. Louco de paixão, louco de amor pelo filho. Quer dizer,
com seu amor tão intenso, ele faz coisas absurdas. Ele faz coisas absurdas. Dois comentários. Primeiro, o amor ao extremo permite conceder honra ao extremo. A honra que esse moço recebeu foi uma honra absurda. Por quê? Ele recebeu uma festa de rei. Ele recebeu vestes de rei e um banquete de rei. Então, um filho que faz tanta maldade e volta para casa é recebido como um rei. É recebido como um rei. Ele recebe ali, naquela situação, coisas praticamente inexistentes. Práticas inexistentes. Festa de rei, veste de rei, banquete de rei. Então, o amor extremo permite honrar o outro, mesmo que ele não tenha nenhum motivo para ser honrado. Não havia razão para ele ser honrado. Não havia nenhum motivo justo para ser festejado à volta dele. O que se esperava é que ele levasse uma surra e até fosse morto. Não ser tratado como um rei. Por isso que se fala que esse era um pai louco de amor. O segundo comentário é que o amor ao extremo permite ao pai conceder a honra ao filho em detrimento de sua honra pessoal. Imaginem só. Uma festa. Uma festa. Quem ia a uma festa daquela, esperava ver o pai vestido com a roupa de gala, a melhor roupa. Mas chega lá, o pai está com a roupa simples. E quem que está com a roupa de gala? O filho que voltou da gandaia. Ele está vestido com a melhor roupa. O pai abriu mão da honra pessoal para honrar o filho. O bezerro gordo, que foi morto, era aguardado para o aniversário do pai. Então, a comunidade fazia uma festa para o pai, ele vestia a melhor roupa, essa roupa era uma roupa de gala, caríssima, e era honrado, esse pai era honrado, e era feito um grande banquete. Um bezerro era comida para muita gente, porque naquele tempo não tinha freezer, então tinha que ser comido no mesmo dia. Então era muita gente na festa. E o que acontece? O filho é honrado com um banquete, o bezerro cevado, o bezerro gordo, está com a roupa de trabalhador, e o filho, que não tinha nenhum mérito, está vestido com a roupa real e está sendo festejado com um banquete de rei. Pois bem, então eu falei que o amor extremo permite conceder honra ao extremo, a honra máxima, e que o amor ao extremo permite ao pai conceder honra ao filho, abrindo mão de sua honra pessoal. Porque a melhor roupa era só uma. Se o pai vestisse, o filho não vestia, o filho vestia, o pai não vestia. Na festa, o filho que retornou desonrado está vestido com a melhor roupa, que deveria estar sendo usado pelo pai. O bezerro gordo deveria ser preparado para o aniversário do pai, e não para um filho perdido, desmoralizado, que volta como um mendigo, todo sujo e todo maltratado. Na minha juventude, eu li muitas coisas interessantes, e algumas delas, às vezes, eu me lembro. E uma das coisas que eu me lembro de ter lido, que me ficaram na memória, era um artigo numa revista que se intitulava assim: Poderia você amar dessa forma? Poderia você amar dessa forma? Poderíamos amar dessa forma. Poderíamos amar com amor extremo. Aí conta a história. É a história de um militar americano que foi destinado para servir no Japão. Ele era casado, vivia muito feliz com a sua esposa. Mas a esposa ficou nos Estados Unidos e ele foi para o Japão.
Lá ficou servindo como militar. E ele se apaixonou por uma jovem japonesa. Pediu o divórcio da mulher que estava na América e se casou com aquela japonesa. O tempo passou, tiveram 2 filhos, o militar que estava no Japão, juntamente com a sua esposa japonesa, tiveram 2 filhos. E terminou o tempo dele ficar no Japão. Aí ele volta para os Estados Unidos com a esposa japonesa e com os 2 filhos. E foram morar na mesma região. De forma que a ex-esposa dele via o casal com seus filhos. Um dia houve um acidente e morreu o marido e a esposa, e as crianças ficaram sem ninguém para cuidar. Eles não tinham parentes. A moça e os parentes estavam no Japão. E o homem não tinha parentes ali, e as crianças ficaram jogadas. O pastor da igreja procurou a ex e falou: olha, você está bem de vida, você tem recurso e tal, você não pode fazer alguma coisa por essas crianças? E ela acabou acolhendo as crianças e cuidando dessas crianças, e assumiu essas crianças e cuidava com amor. Aí termina. Você poderia amar dessa maneira? Poderia? Poderia. Eu penso que o amor ao extremo acontece numa situação em que Deus coloca a gente. Não é qualquer situação que vai surgir o amor extremo. Mas Deus nos coloca em alguma situação em que a nossa saída é amar o máximo. Vejam só, voltando aqui, né? Suponhamos que eu ame meu pai. Eu amo o meu pai aqui, numa escala de 40. Aí, meu pai tem um AVC e precisa de cuidados noite e dia. O meu amor tem que subir. Tem que subir. Porque amar o meu pai que está com saúde é uma coisa. Amar o meu pai na cama, precisando trocar fraldão, é outra coisa. Então, imagino que Deus pode nos colocar em situações em que nossa escala de amor tem que subir. Com mais amor. O Weber, que era jovem na nossa igreja lá no Rio, cantava: fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Então vai chegar um momento que vai ter que pedir mais amor. E aqui o que aconteceu aqui, que Jesus conta a história de um homem que se comporta com um nível de amor extremo. Então veja só, a parábola do filho pródigo tem como finalidade mostrar a possibilidade de um amor extremo, que não chega ao amor divino, mas que pode se aproximar mais. Se o amor de Deus está aqui no 100 e o meu está no 30, eu passo para 40, estou mais perto do amor de Deus. Está certo? Faz sentido? Agora, se o amor de Deus é 100 e eu estou aqui no 50, passo para 30 ou para 0, aí eu me distancio do amor de Deus. Então, o amor de Deus é o padrão. Nós nunca vamos chegar lá, mas podemos chegar aqui. Eu nunca vou dizer que esse pai amou o filho do mesmo tipo do amor divino. Não. O amor divino é insuperável porque Deus é amor. Mas nós podemos caminhar. Eu acredito que Jesus contou essa parábola por causa disso. Porque as pessoas não amavam quem não era da igreja, as pessoas não amavam quem cobrava impostos, as pessoas não amavam uma mulher que vacilava com o seu casamento. Então, não havia amor para essas pessoas. Jesus fala: não, pode melhorar. Pode melhorar. Então, vamos pedir a Deus que nos permita viver o espírito do pai do filho pródigo. Essa história é a história do pai. O pai louco de amor. O pai extravagante no amor. Para acolher, proteger e valorizar. Que Deus nos abençoe. Irmãos, que bom saber que nós somos alvo
deste amor maior, não é? A palavra de Deus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, nós somos objeto desse amor extremo, quando Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Então, Ele tem o poder para salvar, Ele deu a sua vida no seu lugar e no meu lugar, e nós somos, então, alvos desse amor extremo. Então, todos nós precisamos de amor, de perdão, né, e de paz no nosso coração. Vamos ficar em pé, agradecemos a Deus a palavra que foi nos trazida nessa noite, nesse momento. Agradecemos a presença dos irmãos aqui, dos irmãos em casa, que Deus possa abençoar a sua semana, que você possa ser bem-sucedido e praticar este amor e valorizar o amor que você recebeu. Todos necessitam desse amor. Vamos cantar. Todos
parte do